Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria, uma grande honra estarmos juntos, estudarmos, orarmos, aprendermos juntos. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seu capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa, o que não cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Hoje quem vai conduzir o nosso estudo é o Aldo. Obrigado, viu? Boa noite, irmãos e irmãs. Muito obrigado aos amigos pelo convite. Obrigado à espiritualidade que aqui se encontra, nos dando a oportunidade da reflexão, do conhecimento que nos ajuda na caminhada. Queridos irmãos, hoje nós vamos refletir sobre o tema Nunca é tarde para servir. Nunca é tarde para servir. Nós sabemos que o nosso espírito, ele é imortal. O infinito nos pertence. Só que a nossa matéria, o nosso corpo, em cada reencarnação, ele tem o seu tempo. Uns mais breves, outros mais longos, mediante a nossa programação reencarnatória. Nós reencarnamos com uma quantidade de energia que nós chamamos de fluido vital, que dá o tempo para o nosso corpo cumprir o seu objetivo, permitir que o espírito cumpra o seu objetivo nessa reencarnação. Logicamente que o nosso modo de vida vem abreviando muito esse tempo, essa energia, pelos nossos vícios, a nossa teimosia, o nosso modo de ser, pode esgotar esse fluido e diminuir o tempo que nós teríamos na matéria. E é muito comum, à medida que vai avançando a idade, o tempo vai passando, nós nos sentirmos mais cansados, doenças começam a aparecer, nós não conseguimos realizar tudo o que nós realizávamos quando nós éramos jovens, ou seja, tudo aquilo que é inerente ao envelhecimento. No entanto, queridos irmãos, apesar do corpo se desgastar, o espírito não se desgasta. Aí está uma chave muito importante da reflexão. Então quer dizer que a visita do desânimo,
a indisposição, a perda da alegria de viver, não pode ser responsabilidade do corpo, porque isto é inerente ao espírito. Quem está desanimado é o espírito. Quem perdeu a alegria de viver é o espírito e não o corpo. E muitos de nós, à medida que nós vamos e envelhecemos, alguns pensamentos podem passar pela nossa cabeça, que estamos velhos demais para fazer alguma coisa, já é tarde para começar a fazer alguma coisa, é melhor deixar para a próxima reencarnação, ou que nós já cumprimos as nossas obrigações espirituais, não temos mais condições de semear nos campos que Deus oferece. Muitos ficam aguardando somente a visita da desencarnação. Acreditam que não são mais valiosos na família, no trabalho, nos centros religiosos. E quando nós somos visitados por esses pensamentos, nós estamos redondamente enganados. Jesus, ele tem um ensinamento, uma conversa que ele teve com Simão Pedro, que nos coloca justamente essa mensagem: nunca é tarde para servir. Esse diálogo está no livro Boa Nova, Psicografia do Chico. Como eu não quero empobrecer com a minha interpretação, eu vou lê-los para vocês, para que não se perca nada. Não era raro observar na pequena comunidade dos discípulos as opiniões divergentes entre os apóstolos. E aqueles que tinham menos idade, os mais jovens, com a energia que eles tinham um entusiasmo muito grande em pregar o evangelho de Jesus. Eles diziam: somos jovens, nós iremos a terra inteira, pregaremos o evangelho às nações, renovaremos o mundo. Tão logo o mestre permitisse, eles sairiam da Galileia, pregariam as verdades do reino de Deus em toda a Jerusalém, atulhada de preconceitos e de falsos profetas. Eles se sentiam fortes, bem dispostos. Supunham-se os únicos discípulos habilitados a conferir com fidelidade a tarefa de pregar o evangelho. E muitos pensavam assim: que poderia fazer Simão Pedro, chefe de família, encarcerado nos seus deveres familiares? E Mateus também não estava igualmente atolado de obrigações do dia? Simão Pedro acompanhava aquelas conversações e se sentia humilhado. Mais velho do que os companheiros, suas energias, ao seu ver, não se auxiliavam com os serviços do evangelho do reino. Ouvindo as palavras fortes dos mais jovens, ele perguntava a si mesmo o que seria do seu esforço singelo junto de Jesus. Ele começava a sentir mais fortemente o declínio das forças vitais. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha, embora o espírito ainda se conservasse firme e vigilante. Numa oportunidade que Pedro teve, chegou até Jesus para conversar sobre o assunto, para apaziguar um pouco o seu coração. E Jesus diz assim para ele: Pedro, se a velhice fosse um obstáculo à construção do bem,
O que dizer de Deus? Deus não é o mais velho de tudo que existe? Por acaso o pai tornou-se improdutivo nos seus afazeres? A velhice lhe roubou o amor pelas criaturas? Pedro, a vida é como uma árvore, onde os brotos novos constituem a infância, as flores, a juventude, e a velhice são os frutos que guardam o germe da sabedoria e experiência. Pedro, existem brotos que morrem ao raiar do sol, flores que murcham sem frutificar, mas o fruto é uma realização efetiva. O broto é uma esperança, a flor é uma promessa, mas o fruto é a realização. A velhice, assim como o fruto, é resultado do trabalho árduo de lutas e elaborações da criatura que resistiu à infância, à juventude e amadureceu para a vida. De todas as partes da planta, o fruto é o único que guarda o potencial de gerar uma nova planta, porque o fruto é o único que contém a semente. Pedro, o que seria dos filhos mais jovens se não fosse os pais mais velhos disporem os cuidados necessários para que eles cresçam, floresçam e frutifiquem? A juventude traz na criatura a força, o vigor das mudanças e dos questionamentos, mas somente a velhice revela a experiência e sabedoria para as realizações. Portanto, Pedro, ame aqueles que ainda não te compreendem, pois o tempo se encarregará de mostrar-lhes os enganos, quando frutificarem para a maturidade. Quando você ouvir os comentários da mocidade, amo jovens que revelem trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir igualmente para aqueles que não te compreendem. São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Perdoa o entusiasmo sem rumo, como se deve esquecer os impulsos de um menino inconsciente nos seus primeiros dias de vida. Esclarece-os, Pedro, e não penses que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Veja, irmãos, que Jesus deixa bem claro que nunca é tarde para servir. E quando nós nos achamos visitados pelo cansaço físico, da matéria, das lutas, da velhice, porque os anos passam e a matéria se desgasta, não esqueçamos que o nosso espírito mesmo num corpo senil, com várias dificuldades, ainda tem o potencial de continuar evoluindo espiritualmente. Porque nós evoluímos em dois requisitos. Nós evoluímos intelectualmente e moralmente. Talvez nós não consigamos na velhice, na idade mais avançada, realizar coisas que nós queríamos na matéria, mas nós podemos ainda cultivar o nosso crescimento espiritual. Não trabalhamos mais tanto, estamos aposentados, temos oportunidade de levar algo mais para o plano espiritual. Aprender uma nova língua, uma nova profissão,
voltar a estudar, porque esses ganhos intelectuais irão comigo no plano espiritual. Eu não perco nenhum conhecimento que eu adquiri na matéria, nenhum. Oportunidade da gente crescer emocionalmente e sentimentalmente. Talvez antes, pelos afazeres, pela sobrevivência da vida, é marido, é esposa, é filhos, é trabalho. A agitação não permitia tantas coisas nesse sentido. Mas e agora? Me dedicar mais a projetos de caridade, auxiliar os filhos na educação dos netos, ter resignação frente a uma doença que me visita. Portanto, nós não podemos colocar na cabeça que estou velho demais e ficar esperando partir para o outro lado. Nós podemos ter ganhos espetaculares ainda, mesmo quando o corpo não responde do jeito que nós queríamos. Porque o pensamento de pensar assim, vou deixar para a próxima reencarnação, já percebeu que perda de tempo é? Porque na próxima reencarnação você vai ter que nascer criança, você não vai lembrar de nada, vai chegar na juventude, até você ter novamente uma lembrança desse conhecimento espiritual que você tem, vai passar mais de 20 anos talvez. É 20 anos para você começar a trabalhar novamente uma coisa que você pode já fazer agora. Às vezes, irmãos, quantas realizações, ganhos verdadeiros se adquirem no final da vida material que não foram realizados a vida inteira. Às vezes 2, 3 anos antes de encarnar, equivaleram mais ganhos espirituais verdadeiros do que 80 anos anteriores na matéria. Porque a experiência, ela traz algo muito importante. É a gente parar de dar tanta atenção a uma coisa que não tem importância. Porque quando a gente é jovem, não tem experiência do mundo, a gente quer abraçar tudo, a gente vai criando uma certa postura de vida também, intransigente, muito duro, nos relacionamentos, e depois que a vida vai dando porrada, a gente vai crescendo, a gente vai percebendo quanto que a gente estava errado, e no finalzinho, a gente percebe, a gente consegue realizar mudanças íntimas que a vida inteira não foram possíveis, porque foi necessária a visita da experiência, do amadurecimento do espírito para essas realizações. Nós evoluímos intelectualmente e moralmente. O espírito continua lá. É o mesmo espírito que está dentro do corpo jovem ou dentro do corpo senil. E dá para a gente ainda acrescentar muitas coisas. Uma coisa que a literatura nos diz é que quando nós começamos a trabalhar para o bem nosso espiritualmente, para o bem dos outros, nós ganhamos uma moratória. O que é essa moratória? Uma sobrevida, uma expansão, um tempo a mais na matéria. A espiritualidade se percebe que nós estamos trabalhando no sentido de evoluir espiritualmente e ajudar o próximo, é concedido a nós uma quantidade extra de fluido vital. Às vezes eu tinha que desencarnar antes, mas se a espiritualidade vê, puxa vida, o cara está mandando ver, está conseguindo fazer transformações, está conseguindo auxiliar vários irmãos na caminhada, vamos manter ele mais um pouquinho? Porque ele vai dar passos extremamente importantes. Então não desistir, continuar, não importa a idade que você tenha, é concedido a nós uma colheita de uma energia maior para continuar no plano espiritual na mesma reencarnação. Quantos trabalhadores do bem acabam desencarnando muito velhinhos? Com toda certeza muitos receberam essa moratória para continuar.
E nós temos vários exemplos que começam a derrubar alguns pensamentos nossos, pensamentos assim: Aldo, estou muito velho, é tarde, vou deixar para a próxima reencarnação. Kardec, quando entrou em contato com as mesas girantes, ele tinha 50 anos. A expectativa de vida na França, na época dele, 1854, era de 40 anos. Ele tinha 50. Ele já era velho para os padrões da época. E ele fez tudo o que ele fez em 19 anos. 19 anos. Os 50 anos anteriores, ele não mexeu com nada do espiritismo. Estava fazendo outras coisas, estudando, é um professor, escrevendo. E se ele achasse que ele estava velho para se envolver com algo desconhecido? Outro pensamento que pode passar: queria até ajudar, mas eu tenho assim muitos problemas de saúde. Logicamente, cada um sabe o problema que tem e sabe, né, a incapacidade que cada um gera. Mas será que é debilitante a ponto que não possa se fazer nada no sentido? Chico, 75 anos dedicados somente ao espiritismo, 451 livros publicados, 10.000 psicografias. Chico tinha vários problemas cardíacos, angina, problemas nos olhos que sangravam. E se ele tivesse falado: não, eu sou doente, não posso fazer isso, tá bom demais? O que seria de tudo isso que nós conhecemos hoje? Mesmo tendo os seus problemas físicos, enfrentou, foi além. Chico, quando Emmanuel chama Chico para começar o projeto, inicialmente o plano era que eles escrevessem cerca de 100 livros. Quando Chico escreveu 100 livros, mais ou menos, chegou para Emmanuel: e aí? Missão cumprida? Emmanuel falou: Chico, mudança de plano, querido. A coisa está dando tão certo que nós vamos continuar. Foi dada uma moratória. Com todos os problemas de saúde, foram colocando fluido. E olha o que Chico fez. Irmãos, outro exemplo. Jorge Mário Bergoglio. Alguém sabe quem é Jorge Mário Bergoglio? Papa Francisco. Papa Francisco, com 86 anos. Como negar as mudanças que esse Espírito trouxe e está trazendo para o mundo, para a nossa grande irmã Igreja Católica? E se ele se achasse velho, com 86 anos, quisesse descansar, curtir a sua aposentadoria, ficar na sombra, como muitos de nós falamos? Portanto, nunca é tarde para a gente servir. E como que nós podemos ajudar Jesus nesse momento delicado do nosso planeta, nesse momento tão precioso? Porque nós estamos vivendo o apocalipse no planeta, a limpeza, a separação do joio e do trigo. E Jesus convoca todos aqueles de boa vontade a serem os trabalhadores da última hora. Quem são os trabalhadores das primeiras horas? Os primeiros cristãos, lá na época de Jesus, que receberam no início as lições e já seguiram, se sacrificaram nos circos de horrores, crucificados, mortos, entregues para leões, tigres. Esses são os primeiros trabalhadores. Nós somos os últimos trabalhadores do quê? Por que último? Porque nós vamos encerrar um ciclo no nosso planeta. Nós vamos encerrar um ciclo. Vamos sair do mundo de provas e expiações, entrar para o mundo de regeneração.
E Jesus precisa de mais, de pessoas que possam ajudá-lo a semear nessas últimas horas, nesses últimos momentos. E como que nós podemos fazer isso, irmãos? Primeira coisa que nós podemos fazer para ajudar Jesus é realizar as transformações em nós mesmos. Talvez a maior e mais importante ajuda que nós possamos dar para Jesus é modificar a nós mesmos. Porque se eu procuro seguir o caminho do bem, me transformar, as coisas mudam. As pessoas que vivem comigo, como eu me modifiquei para melhor, elas vivem melhor. O mundo se torna um pouco melhor porque eu sou melhor. E se sabe a grande sacada de eu me modificar? Eu valorizo, olha essa palavra, eu valorizo todo o sacrifício que Jesus teve para deixar o evangelho dele. Eu valorizo o sacrifício de Jesus. Como eu valorizo? Meu amigo, o maior desejo de Jesus, o maior desejo dele, era que nós nos tornássemos espíritos melhores. Eis o desejo dele, eis a meta dele principal, que nós nos tornássemos espíritos melhores, seguindo todo o ensinamento que ele deixou. Imagina você, pai e mãe, a satisfação, a felicidade que você tem de ver os seus filhos seguindo o caminho do bem, se tornaram pessoas honestas, de bom caráter, não te traz satisfação, alegria? O seu trabalho foi recompensado. É assim que Jesus se sente quando a gente se modifica. Ele olha para trás, nossa, cara, valeu a pena, demorou, mas eles estão acordando. Os meus irmãos estão seguindo o caminho do bem. Segunda maneira de nós ajudarmos Jesus na sua semeadura: divulgar o evangelho dele aonde nós formos. Mas não é divulgar saindo batendo de casa em casa, tentando transformar as pessoas em espíritas. Não é isso. É divulgar o evangelho de Jesus pelo nosso exemplo, pela nossa maneira de viver. Você não precisa falar uma palavra sequer, mas viva segundo os ensinamentos que Jesus nos deixou. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Talvez você nunca ouça, você nunca fique sabendo, mas a sua maneira diferente de viver questiona as pessoas que estão num caminho desequilibrado. Ué, o que aconteceu que o pai agora está mais paciente, está conversando mais com a gente? Ué, o que aconteceu que a mãe não está mais gritando, está mais calma? Ué, por que o chefe não está mais ameaçando para a gente entregar o serviço? Ué, por que aquela pessoa não foi tirar satisfação com a outra que fez fofoca? Ué, como é que aquela pessoa que tem a visita constante da doença que não deixa ela, continua ainda com esperança, com fé em Deus? É isso. Isso que é pregar o evangelho de Jesus. É exemplificar na nossa maneira de ser. Porque, irmãos, não tem força a palavra, o ensinamento que sai da boca de alguém que não é sustentado pela exemplificação. E podemos dizer que o evangelho de Jesus só chegou aonde chegou porque Jesus exemplificou tudo o que ele falou.
Ele não foi um demagogo, um político. Faça isso que eu mando. Ele mostrava como fazer e não exigia de ninguém. É assim que a gente espalha o Evangelho de Jesus, pelos exemplos. E a terceira maneira que nós podemos contribuir para a semeadura nesse grande lavoura do Cristo foi o que o irmão leu. Fora da caridade não há salvação. Auxiliar sempre aquele que está ao nosso lado e que precisa da minha ajuda. Auxiliar aquele que está ao nosso lado e precisa da minha ajuda. Sabe por quê, irmãos? Porque recebe mais quem dá, se fez de bom coração, do que aquele que é ajudado. Recebe mais quem dá, se fez de bom coração, do que aquele que é ajudado. Porque quando você ajuda alguém e faz isso com seus melhores sentimentos, você está tendo a oportunidade de treinar compaixão, desprendimento material. A gente começa a perceber, a auxiliar o outro que tem menos que a gente, que muitas vezes a gente chora de barriga cheia, porque a gente fica reclamando daquilo que a gente não tem, olhando quem está acima de nós. Eu queria ter aquele carro, eu queria ter aquele salário, eu queria viajar para aquele país, eu queria ter aquela roupa, aquele celular. Mas olha para baixo, aquele cara só queria poder almoçar e jantar todo dia. Aquele cara só queria ter uma perna para poder andar. Então a gente mudar o foco. Está reclamando muitas vezes de barriga cheia. Olha para baixo, verifica aqueles que não têm o mínimo de vida, de dignidade. E a gente fala isso, né, gente, mas você já parou para pensar que nessas histórias da vida, como não existe acasos, nós sabemos que nós estamos em sintonia com tudo e com todos. Parou para pensar que talvez o irmãozinho que está na sarjeta, lá, por acaso sentado na calçada da minha casa, que eu abri o portão e vi ele sentado. Parou para pensar que aquele irmão pode ser alguém que a gente amou e ama muito de outra vida, que a gente não lembra? Pode ser um pai, uma mãe, um filho, alguém que me ajudou muito em outra vida, mas eu não lembro. Mas é alguém que me amou demais e que agora nas colheitas está passando por alguns momentos que são necessários para ele. Ele nem sabe por que ele sentou ali, mas talvez alguma sintonia ainda existe entre a gente. Às vezes negar um agasalho, um prato de comida para aquele que precisa, talvez a gente fique muito decepcionado um dia ao chegar no plano espiritual, quando as lembranças voltarem, saber que eu neguei um prato de comida para um pai, para uma mãe, para um filho, para alguém que me amava e amava muito em outra vida. Quando Jesus fala, amai ao próximo como a si mesmo. Então é isso, semear, ajudar. E quando a gente for auxiliar, meus irmãos, é muito importante que a gente faça com os nossos melhores sentimentos. Porque a gente dá uma moedinha para aquela pessoa pare de encher o saco da gente, se afaste logo dali, porque ele está fedendo. Isso não é ajuda. Isso não é ajuda. Dar a esmolinha, ajudar, com o pensamento que Deus está vendo
que eu estou ajudando ali, então guarda a minha parte aí que eu estou ajudando aqui. Deus não faz comércio com ninguém. Deus não faz comércio com ninguém. Então, se eu estou disposto a fazer, eu vou fazer não por Deus, porque Ele não precisa de nada de nós, Ele é Deus. Eu vou fazer pelo sentimento de tentar ajudar um irmão. Você que é pai e mãe, imagina se você tivesse um filho passando fome, passando sede, frio, filho que você ama, naquela situação, que sentimento você teria, pai e mãe? Você não gostaria muito que alguém pudesse ajudar o seu filho naquele momento? É assim que Deus pede para todos nós, porque aquele que está na sarjeta é filho dele. Todos nós somos filhos dele. Então, se for, façamos com os nossos melhores sentimentos. Em Ribeirão, né? A gente vê em cada semáforo, plaquinhas, estou com fome. Às vezes a gente não tem nada para dar mesmo, nada, não tem nada para dar. Mas a gente pode abrir o vidro, olhar nos olhos, falar bom dia, não tenho nada, fique com Deus. Essas pessoas são muito maltratadas, né? Pessoas passam, tem gente que finge que eles não estão lá, nem olham. Talvez eu não tenha nada para dar, mas eu posso olhar nos olhos, falar, fique com Deus. Não alimentei o corpo, mas mandei uma energia diferente para a alma dele. Mesmo que ele não sinta, mesmo que ele não saiba, eu mandei algo de bom de mim para ele. Irmãos, e quando nós falamos nunca é tarde para servir, sabe por que a gente não pode perder nenhum momento? Porque o nosso destino será servir. Perguntaram para Jesus, Jesus, o que fará um espírito quando atingir a perfeição máxima? O que fará um espírito, mestre, quando estiver do lado de Deus? Quando o espírito alcançou todos os degraus possíveis da evolução? Jesus respondeu, continuará trabalhando sempre. Ninguém vai ficar na sombra. Sabe por que continuará trabalhando sempre? Porque o dia que nós atingirmos esse grau de perfeição crístico, uma das coisas que nós teremos conquistados no nosso espírito é o amor supremo por tudo e por todos. E será impossível eu ser feliz, eu ter paz, sendo um Cristo, olhando para trás e vendo um monte de irmãos com dificuldade na caminhada, precisando de ajuda, e eu de braços cruzados. Eu terei a consciência de todas as minhas reencarnações. Eu terei consciência de todas as dificuldades que eu passei para chegar lá. Eu terei consciência de como foi importante alguém me auxiliar nesta caminhada. Será impossível ser feliz ficando de braços cruzados. A nosso destino será servir, trabalhar sempre, auxiliando os outros na mesma jornada que nós fizemos. Se esse é o nosso destino, por que não começar agora e começar primeiro conosco mesmo, realizando as mudanças que nós já estamos prontos para realizar? Quando Jesus acabou a conversa com Simão Pedro, Jesus olhou com um carinho muito grande nos olhos de Pedro e terminou o diálogo assim: Pedro, em verdade, ser moço ou ser velho no mundo
não importa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. É isso. Ser de Deus. E o que é ser de Deus? Na Gênese de Kardec, nós vamos encontrar a seguinte descrição: Jesus veio ao mundo transmitir o pensamento de Deus. Jesus veio ao mundo transmitir o pensamento de Deus. Então, o que é ser de Deus? É viver aquilo que Jesus nos ensinou. Obrigado, irmãos, pela paciência. Obrigado. Nossa. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, muito obrigado pela oportunidade que tivemos, muito obrigado pelas energias que nos são oferecidas nessa casa, desde a hora que nós entramos, energias que vão alimentando a nossa alma, o nosso espírito. Vai acima de tudo fortalecendo-nos para continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Acima de tudo, de não desistir de nós mesmos. Nos ajude, Mestre, a realizar as mudanças necessárias para que possamos cada vez mais chegar perto de Deus, perto da felicidade e da paz verdadeira. Que nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, nos fortaleça, nos ajude a levantar todas as vezes que caímos, porque vamos cair. Faz parte da nossa evolução cair. Esteja conosco, Mestre, nos ajudando a levantar sempre. E assim como uma criança que começa a andar com passos muito modestos, cambaleante ainda, vamos seguindo, de passinho em passinho, lentamente, mas sem retroceder, em busca de nós mesmos, em busca desse ser divino que há dentro de nós. Muito obrigado, queridos irmãos, que assim seja. Agradecendo mais uma lição que nos foi dada, que possamos fazer nossa volta para os nossos lares e colocar em prática. Lembrar da história do fruto, do broto e da flor. Isso não é mais um futuro, é a realidade de hoje, é a realização dos sonhos. E tudo isso podemos fazer a partir de agora. Vivendo no amor, vivendo na luz, vivendo na paz. E tudo isso nos foi pedido. Nada nos foi cobrado. E é esse crescimento que nos faz como a luz.
e tenham uma boa volta para suas casas e, ao chegar, encontrem um mundo novo dentro dos nossos corações a partir de agora. Que assim seja, Senhor.